O que explica a adoção de Justiniano, um dos imperadores bizantinos, como slogan ou como marca que seja, do canal Resenha Forense, né? A foto de perfil do canal Resenha Forense é Justiniano e todos os materiais e documentos do Resenha Forense apresentam a figura de Justiniano. Existe uma explicação para isso? Eu sou o professor Marcelo Peixoto da Silveira, este é o canal Resenha Forense e hoje eu vou tentar responder essa pergunta que é um tanto complexa. Por que, afinal de contas, Justiniano serve de perfil, digamos assim? Porque Justiniano é a fotografia, é o símbolo, é a marca, é a semiótica do canal Resenha Forense. A adoção da figura de Justiniano passa por uma série de fatores, dentre os quais um período de amadurecimento intelectual de minha parte. Em 2016 ou em 2017, eu não me lembro exatamente o ano, eu escrevi um ensaio intitulado O Papel da Igreja Católica na Processualística do Império Bizantino. Este ensaio que mencionei, na verdade, é um diálogo que eu construí com um autor saudoso já, ele já faleceu, gaúcho, chamado Ovídio Araújo Baptista da Silva. O professor Ovídio, tem um livro chamado Jurisdição e Execução na Tradição Romano-Canônica. Dentro dessa obra, o capítulo 8º é intitulado Direito Romano Cristão do Período Bizantino. A minha proposta naquele texto, naquele ensaio, além de expor as ideias do professor Ovídio Araújo Baptista da Silva, era também a de procurar uma proposta, um manto teórico metodológico mais rigoroso, hábil a construir uma historiografia de direito processual. E o foco do texto-ensaio que eu acabei de mencionar, o seu recorte temporal e também espacial, era bastante nítido. O reinado, entre aspas, do imperador Justiniano, de 527 a 565 d.C., o Corpus Iuris Civilis e também o papel da Igreja Católica sobre as leis civis e também processuais dessa fase bizantina. Ao final deste ensaio, eu me lembro de ter proposto algumas teorias capazes de fomentar ou de embasar uma pesquisa historiográfica sobre direito processual. Eu me lembro de ter arrolado a historiografia clássica do Leopold von Ranke, a multiplicidade de fontes de uma escola francesa chamada Annales, escreve Análise, tá? E também uma, entre aspas, história da axiologia inspirada na obra de Miguel Reale. E quem acompanha aqui o meu canal sabe que eu gosto bastante do Miguel Reale. Ao que me consta, eu já li tudo do Miguel Reale e muita coisa do canal acaba tendo a influência do saudoso professor da USP. Eu me lembro de ter colocado naquele texto que ele se tratava de mero ensaio. E aí eu pedi ao leitor que ele tomasse a devida cautela de julgar aquele escrito conforme a sua magnitude, ou seja, mero ensaio, algo ainda incipiente. E por humildade, eu gostaria de frisar que essa série de vídeos também é guiada por essa proposta de ensaio. São ideias que eu ainda ensaio, porque o amadurecimento intelectual, querendo ou não, passa por anos, eu repito, anos de pesquisa, reflexão e leitura. Então, o ensaio hoje na forma de vídeo, evidentemente, é uma adaptação daquele texto que eu havia construído com novas ideias que eu tive ao longo desses anos, lendo mais e mais. E hoje eu vou tentar mostrar o que eu havia desenvolvido naquele ensaio, que acabou descambando para a adoção de Justiniano como o slogan do canal Resenha Forense, como a marca do canal Resenha Forense. Aliás, eu faço questão aqui de ler um aviso que eu coloquei justamente naquele texto, abre aspas. Eu gostaria de salientar que o público do texto, e agora deste vídeo, não é mesmo, deve conceber a minha proposta teórica na magnitude que ela merece, ao menos por enquanto. Não se pode imputar o mesmo critério e a mesma régua dos valores cognitivo-críticos a um ensaio. Em analogia de minha parte, pode-se dizer que o arquiteto pode apresentar ao público um projeto e um croquis. Um e outro derivam, é verdade, de uma atividade intelectual e até são aportados por balizas científicas, mas ninguém em sua consciência pode dizer com honestidade intelectual que ambos
devam merecer a mesmíssima atenção ou dosagem crítica dos seus apreciadores. Um ensaio, no melhor tom da palavra, é como a reunião incipiente de um conjunto musical que começa a pensar o germe de seu futuro fruto. Este texto segue essa mesma conotação. Talvez me falte ainda um baixista que possa endurecer os roncos mais agudos da guitarra. Talvez me falte, por ora, a boa condução de uma percussão, a marca do compasso pelo bumbo, pela caixa e pelo chimbal. Não há aqui obra acabada ou totalmente refletida deste que vos escreve. Há, repito, um ensaio, um texto de algumas reflexões. Ele pode servir para fomentar uma discussão, pode servir como algo a ser arquivado durante anos, pode até cair no esquecimento. Por ora, eu não quero que este ensaio seja visto como a minha proposta final e teórica sobre os temas aqui versados. Aliás, o ensaio merecerá e ainda merece amadurecimento intelectual por anos e anos. Tá certo, Marcelo, eu entendi. A origem principal da adoção de Justiniano como símbolo e como marca do canal Resenha Forense, do imperador Justiniano, é este ensaio, mas ainda é muito pouco. Eu preciso mostrar o pano de fundo e o que foi explorado no ensaio, mostrar as minhas ideias atuais e mostrar por que Justiniano persiste como símbolo do canal Resenha Forense. E eu abri aquele ensaio com uma advertência, com um aviso que talvez seja injusto para uns poucos autores. Eu escrevi: já foi feito o alerta de que os processualistas brasileiros ainda não contam com uma legítima historiografia processual. Pouco se escreveu a respeito da história do processo, pois ainda se acredita que fazer historiografia é narrar, em lógica perfeita, uma sucessão de diplomas normativo-processuais que existiram no tempo. Eu sei que a mensagem é um pouco ríspida, mas ela é um tanto verdadeira. Se alguém tiver curiosidade, pegue qualquer manual dogmático de direito editado no Brasil, né? Qualquer autor brasileiro. Todos vocês notarão uma característica em comum dos nossos autores. Eles pensam que história do direito é uma sucessão de leis no tempo. Um dia desses eu andava na biblioteca e eu encontrei um livro editado pela editora Saraiva, cujo autor me falha, infelizmente eu não me lembro agora o nome do autor, mas o nome do livro era História do Direito Brasileiro. E para minha surpresa, ou melhor, para meu conformismo, não é? Eu abri o livro e percebi justamente isso. Era uma sucessão de leis, de diplomas normativos, de documentos oficiais e estatais ao longo dos anos. Nada mais do que isso. Só que isto, meus amigos, não é historiografia. E o meu ensaio nasceu dessa concepção. Justamente por tal cautela, o recorte temporal e espacial do ensaio veio daquele capítulo 8º da obra Jurisdição e Execução na Tradição Romano-Canônica, do Ovídio Araújo Baptista da Silva. Lembrando aqui que o capítulo 8º era intitulado Direito Romano Cristão do Período Bizantino.